Olá, pessoal. Como que vocês estão? Então, nós chegamos agora no bloco 3 do quinto plano de estudos, né, que é o que a gente fez em julho e agosto. Então, nesse vídeo, nós iremos corrigir a atividade 1 desse bloco. Então, nós estudamos, né, a gente já viu aí, a carta do leitor. E o que é carta do leitor? É um tipo de carta, gênero epistolar. O que epístola significa? É um tipo de carta. Então, o gênero epistolar é aquele que engloba vários tipos de carta, como a carta do leitor. É um tipo de carta veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões, como, por exemplo, painel do leitor, fórum dos leitores, cartas, etc. Então, esses nomes aí, né, são os nomes da parte da revista do jornal em que os editores, né, daquele determinado veículo colocam a carta do leitor. Então, pode se chamar painel do leitor, pode se chamar fórum dos leitores, cartas. Então, vai depender da revista ou do jornal. A carta do leitor tem várias finalidades, como opinar, agradecer, reclamar, solicitar, elogiar, criticar, etc. Ou seja, né, na carta em que nós, leitores, podemos enviar para esses veículos, né, os jornais ou as revistas, é, pode conter, pode ter como objetivo, né, várias coisas. Então, nós vamos ver na atividade que pode ser, né, para opinar sobre uma determinada matéria, para falar sobre alguma coisa da revista em geral, né, reclamar, agradecer, criticar também. Então, são várias as finalidades desse gênero, carta do leitor. Mas, no geral, é o que um leitor que manda essa mensagem que ele quer se comunicar de alguma forma, né, com a revista e com os outros leitores. Então, passemos para a atividade. A atividade 1 pede para a gente ler essas duas mensagens enviadas por leitores da revista Mundo Estranho. Então, a primeira é do Lucas L., que ele enviou essa mensagem por e-mail. Uma minhoquinha faz ginastiquinha. Gostei da matéria O que é um minhocário doméstico, edição 90, página 39. Se fizéssemos o mínimo pelo meio ambiente, tudo seria bem melhor. A segunda carta foi enviada pela Amanda DT, de Belém, no Pará. Não gostei dessa matéria sobre os minhocários domésticos. Achei muito nojenta a ideia de criar minhocas na sua própria casa. Então vejam que tanto o Lucas quanto a Amanda, né, mandaram a carta do leitor deles sobre a mesma matéria, que nós leremos depois, que é na matéria que o Lucas colocou aqui o nome, O que é um minhocário doméstico, está na edição 90, da revista Mundo Estranho. Então vamos ler um trecho dessa matéria para a gente conversar sobre as questões dessa atividade. Então, o texto, como nós vimos lá na carta do Lucas, se chama O que é um minhocário doméstico? É um sistema de reciclagem do lixo orgânico caseiro, com minhocas transformando restos de alimento em adubo. Esse processo, chamado de vermicompostagem, rola dentro de caixas plásticas cheias de terra, onde as operárias mandam ver nas sobras de rango, digerindo esse material e gerando um humus super fértil no lugar. Para ter uma ideia do potencial ecológico dos minhocários, dados do Ministério da Agricultura revelam que, diariamente, o Brasil produz cerca de 144 mil toneladas de lixo orgânico, o que corresponde a 60% do lixo urbano. Essa sujeira toda acaba indo para aterros e lixões, onde muitas vezes acaba poluindo os lençóis freáticos, entre outras mazelas. Se esse material entrasse na dieta das minhocas domésticas, por dia teríamos nada menos que 86 mil toneladas fresquinhas de humus.
Então, essa matéria foi escrita pela Gabriela Portilho, revista Mundo Estranho, São Paulo, editora Abril, edição 90 de agosto de 2009. Então, vejam que é um texto, né, pessoal, bastante interessante. Vocês já conheciam esses minhocários domésticos? Alguém já teve? Alguém já viu algum? Coloquem aí nos comentários. E então aqui fala, né, que muito do lixo, a gente vê aqui, que nós produzimos nas cidades, é o lixo orgânico. E o que é esse lixo orgânico? Restos de comida, alguma comida que ficou podre, a gente joga fora, cascas, né, pode ser casca de ovo, casca dos legumes, das frutas. Então, a maior parte é esse lixo orgânico, composto por alimentos, né, por, por questões, por questões não, por materiais, né, que são orgânicos, não é plástico, não é esse tipo de coisa, não. E se a gente, né, cada um de nós fizéssemos isso, né, um minhocário doméstico, então todo esse lixo ele poderia virar adubo, né, humus, quer dizer o quê? O adubo para plantas. Né? Então é uma maneira de não produzir tanto lixo. Seria uma maneira de não produzir muito lixo, né, que como a gente sabe, vai se acumulando. Né? Todo lixo que a gente produz fica aqui no planeta Terra. Então, quanto mais lixo a gente produz, quanto mais tempo passa, é mais lixo vai se acumulando. E o lixo orgânico, especificamente, ele pode poluir, né? Os lençóis freáticos, né? Que são a água que fica embaixo do solo. Então, é um problema muito grande. Questão 1, ela nos pergunta qual o assunto principal da matéria. Ou seja, uma matéria, um texto, ele pode falar de muitas coisas diferentes, mas tem aquela coisa que ele está falando que é o principal, né? Que a gente tem. Então, o tema principal da matéria é o que de especialmente importante aquele texto quer nos passar, quer nos convencer. E nós temos as opções. A descrição do trabalho de reciclagem de lixo feito pelas minhocas nos aterros e lixões. B. A explicação do que é um minhocário e a transformação de restos de alimentos em adubo, processo feito pelas minhocas. C. A explicação sobre a grande produção de lixo orgânico no Brasil. D. A descrição da poluição dos lençóis freáticos pelo lixo acumulado nos aterros e lixões. Então vamos ver qual a resposta correta. A letra B. E por quê? Né? Vamos refletir sobre por que a letra B e não as outras. Então, como eu disse, é o assunto principal, não é simplesmente alguma coisa que está dentro da matéria, é o que de principal está nela. Então, a fala que é a descrição do trabalho de reciclagem do lixo feito pelas minhocas nos aterros e lixões. E não é isso, né? Nós vimos aqui na leitura que é um minhocário doméstico, ou seja, na casa de cada um de nós. Então, não é, né, essa reciclagem feita nos aterros e lixões. Então, isso a gente já exclui. A C. A explicação sobre a grande produção de lixo orgânico no Brasil. Então, percebam que o texto fala sobre essa grande produção de lixo. No entanto, não é o assunto principal. Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. O que é simplesmente uma informação que está no texto e o que é o assunto principal do texto. Então, o assunto principal são os minhocários domésticos. Mas o texto traz essa informação da grande produção de lixo orgânico para apoiar a ideia de que é necessário ter um minhocário doméstico. Seria bom que tivéssemos em casa. Então, não é o assunto principal da matéria. Está lá, mas não é o principal. B. A descrição da poluição dos lençóis freáticos pelo lixo acumulado nos aterros e lixões. Novamente, o texto fala sobre a poluição dos lençóis freáticos, mas também não é o assunto principal. Ele apenas cita essa questão para tentar convencer os leitores de que essa ideia do minhocário seria
né, boa. É uma coisa que ajudaria o meio ambiente e, consequentemente, a gente. Então, a correta é a letra B. O assunto principal da matéria é a explicação do que é o minhocário e a transformação de restos de alimento em adubo, processo feito pelas minhocas. Tanto que o título é O que é o minhocário doméstico. Ok, pessoal? Podemos passar para a questão 2, certo? Então, nela, essa questão nos pergunta, né? Agora que você leu a matéria, com quantos leitores você concorda? Justifique sua resposta. Então, essa é uma resposta pessoal, né? Como a questão perguntou, com qual dos leitores você concorda. Então, cada um vai fazer a sua resposta e justificar, né? Por que concorda, por que concorda com essa e não com a outra. Eu, particularmente, concordo com a ideia do Lucas. Né? Eu acho que é uma boa ação para o meio ambiente, né? Até porque somos nós que produzimos essa quantidade de lixo. Então, a gente também deveria cuidar dele, né? Não simplesmente jogar por aí. E eu, quando eu era criança, eu admito, né? Quando eu era pequenininha, que eu achava minhocas extremamente nojentas. Mas hoje, pensando bem, eu acho que elas são até bonitinhas. Então, eu teria um minhocário na minha casa. Por isso que eu concordo com o Lucas. Então, cada um vai responder de acordo com a sua opinião e justificar a resposta, não se esqueçam. Questão 3. Tanto as cartas pessoais ou comerciais, quanto os e-mails, em geral, compõem-se das seguintes partes: o local e a data, a saudação, o texto propriamente dito, a despedida e o nome de quem escreve. Então, essa é a estrutura básica de todas as cartas. Se eu for mandar ela pelos correios, o que hoje é muito raro, se eu for mandar um e-mail também, né, que geralmente é mais formal, quando você vai mandar um e-mail para um professor, para uma empresa, para alguma figura pública. Então, essa é a estrutura básica. Quais desses elementos não aparecem nas cartas do leitor? O local e a data, a saudação e a despedida. Então, vamos voltar lá na carta do leitor do Lucas e da Amanda. Então, vejam que nós não temos aqui no começo, que é aquele clássico da carta, né? A gente coloca lá, por exemplo, Montes Claros, Minas Gerais, 23 de agosto de 2021. Vejam que, né, essa carta de leitor não começa dessa forma. A da Amanda, ela colocou aqui a cidade dela, né? Mas não é lá no começo e ela também não colocou data. Também não há uma saudação, né? Não tem olá, revista Mundo Estranho, olá, leitores. Eles já começam aqui com a opinião. A da Amanda, por exemplo, já começa: não gostei dessa matéria. Então, já é direto ao ponto. E também não tem saudação final, né? Como atenciosamente Amanda, cordialmente Lucas. Não tem uma saudação final, não tem uma despedida. No final, nós temos apenas o nome do leitor. Então, o que a gente tem aqui na carta do leitor? O texto propriamente dito e o nome de quem escreveu. Então, importante. Normalmente, quem escreve carta ou e-mail a uma revista ou a um jornal coloca todas as partes que o compõem. Então, a pessoa vai colocar o local, a data, a saudação, o texto e a despedida. Por falta de espaço, no entanto, as cartas publicadas são resumidas ou cortadas. Ou seja, quando você vai mandar uma carta do leitor para a revista ou para o jornal, então você faz uma carta normal ou um e-mail normal, né, com data e local, o texto, a sua saudação, né, um agradecimento ali no final e, né, seu nome. Mas a revista, ela deve receber, né, uma revista e jornal, muitas cartas de leitor. Então ela corta, né, e coloca apenas o nome do leitor e a opinião dele, né, para não ficar, você comprou uma revista, por exemplo, querendo ler as matérias.
Só que são 5 páginas só de cartas de leitores. Né? Ninguém ia gostar disso. Então, a revista ela corta e coloca apenas as partes que a gente já discutiu na questão anterior. Questão 4. As opiniões dos leitores sobre a matéria "O que é um minhocário doméstico?" são divergentes entre si, ou seja, têm opiniões diferentes. A presença de argumentos para justificar opiniões é uma das características da carta do leitor. Então, aqui tinha que estar separado, viu, gente? A. Copie o argumento usado pelo leitor que enviou o e-mail. E a B. Copie o argumento usado pela leitora que enviou a carta. Então, vamos olhar aqui. Vou voltar aqui rapidinho. O e-mail foi escrito pelo Lucas. Está aqui, Lucas L por e-mail. A carta foi escrita pela Amanda, de Belém. Só para a gente relembrar essa questão. Quem escreveu o quê? Então, qual o e-mail? Qual o argumento do Lucas? Se fizéssemos o mínimo pelo meio ambiente, tudo seria bem melhor. Então, o que é o argumento? Nós temos aqui um quadrinho explicando. Ela é uma razão, um recurso para convencer alguém da validade de uma opinião. É o que a gente faz quando respondemos uma questão como a 2, né? Justifique sua resposta. Então, isso é um argumento. Você vai justificar tentando convencer, explicando o porquê da sua resposta. Como eu disse, eu respondi, eu concordava com o Lucas e expliquei por quê. Ou seja, é um argumento para convencer vocês de que, né, a minha escolha entre o Lucas e a Amanda faz sentido. Então, a mesma coisa, na carta dele, então, o Lucas disse que ele achou interessante a matéria, né, da revista Mundo Estranho. Por quê? Porque se fizéssemos o mínimo pelo ambiente, tudo seria bem melhor. E é óbvio que a gente quer que tudo seja melhor. Então, é um argumento. Ele está tentando convencer. E o argumento da leitora que enviou a carta, Amanda, ela diz: achei muito nojenta a ideia de criar minhocas na sua própria casa. Então, por que ela diz que ela não gostou da matéria? Porque ela acha nojenta essa ideia de criar minhocas em casa. Então, também é um argumento. Enquanto o Lucas ele vai apelar, né, para essa questão do meio ambiente, que a gente deve proteger, a Amanda, né, fala sobre essa questão, né, de achar as minhocas nojentas, né, uns animais assim que vão ficar na sua casa, você vai ter que mexer com eles de vez em quando, né? Então, os argumentos são diferentes porque cada um vai tentar convencer, justificar a sua opinião. Então, a questão 5, pessoal. Como você pode observar, as cartas do leitor em geral tratam de A. Matérias que saíram em edições anteriores da revista ou do jornal onde são publicadas. Ou B. Matérias que saíram na mesma edição da revista ou do jornal onde são publicados. O que faz mais sentido, hein, pessoal? A letra A, né? Por quê? Se a carta do leitor, como a gente viu lá do Lucas e da Amanda, onde o leitor ele vai comentar, criticar, dar a opinião dele sobre uma determinada matéria, uma determinada notícia, tem que ser de uma edição anterior, né? Porque não faz sentido. Se a edição ainda nem saiu, né? Se é uma edição nova, como que o leitor vai mandar uma carta de opinião? Dando a sua opinião da matéria que ele ainda nem leu. Então, a correta é a letra A. Questão 6. As cartas do leitor têm diferentes intenções. Quais das finalidades abaixo uma carta do leitor pode ter? Então, nós temos aqui algumas opções. Nós vamos escolher as opções, ou a opção, né? A questão aqui deixa livre. Que seria a finalidade, né? Uma das finalidades, algumas finalidades, da carta do leitor. A. Comentar uma publicação. B. Opinar.
C, convidar para um evento. E D, elogiar, criticar. Então, nessa questão, nós temos várias respostas corretas. A, comentar uma publicação. Como nós vimos, né? A carta do leitor, eu posso ser assinante, leitor de uma revista, de um jornal. Achei muito interessante aquela matéria que eles fizeram, né? Aquela ideia que eles tiveram para uma reportagem. Então, eu vou mandar, né, uma carta do leitor comentando que eu gostei bastante, ou comentando, por exemplo, dependendo da matéria, que aconteceu algo semelhante comigo, aconteceu algo semelhante na minha cidade. Então, comentário. B, opinar também. É o que o Lucas e a Amanda fazem, né? Eles mandam a opinião deles sobre os minhocários em casa. C, convidar para um evento, né? Não faz sentido. Aí seria um convite, não uma carta. B, elogiar, criticar. Também, né? A opinião aí, né? Nessa letra B, opinar, você pode opinar elogiando, pode opinar criticando. Então, também está relacionado. Então, a B e a D são todas algumas das finalidades da carta de leitor. Então, pessoal, por esse vídeo é só. Espero que tenha ficado claro e até a próxima.